se o empreendedor ou a empreendedora estiver, já quiser ir apresentando para nós aí, deixa eu só abrir também a minha aqui, que eu vou ter que acessar pelo meu outro dispositivo, já que a minha webcam ainda não está funcionando. Vamos Sim, aqui. ele já vai entrar daqui uns 2 Opa, minutinhos. sem problema. Vamos lá, tranquilo. Deixa eu só cortar o meu áudio, porque senão não vai dar certo isso. Aí, agora acho que a gente não tem problema mais com a questão do áudio aí, tá funcionando direitinho. Vou baixar um pouquinho mais aqui o microfone para que a gente possa conversar direito. Pessoal, alguém perguntou que quanto à questão do vídeo, né? Se todo mundo precisa postar. Não, apenas um da equipe postando e colocando lá o vídeo, o nome da equipe, os integrantes, já é o suficiente, tá? Não precisa que todo mundo aí esteja postando o vídeo aí. Então, quem for fazer a postagem lá no meu e-mail, só coloca lá descrito lá o nome dos integrantes, dos componentes aí que fazem parte da equipe, para que depois ninguém seja prejudicado nessa parte, ok? Professor, Sim. no caso, esse trabalho do vídeo vai ser aquele 4 pontos que vai complementar a segunda prova? Aí eu preciso verificar depois no nosso diário qual é a contagem de pontos que ele tem. Eu não lembro agora de cabeça, mas eu posso estar verificando depois e já passo para vocês aí, tá? Beleza. Então, assim, como a equipe já está com o empreendedor para entrar agora, eu nem vou iniciar a nossa parte teórica, já vou aguardar um pouquinho aqui, para que a gente não comece e tenha que parar já em seguida. Então, a gente aguarda uns minutinhos. A Micaele só depois me confirma aí se estamos meio próximos já. Roberto, ele já entrou? Opa, já entrou? Já. Joia, que eu não é porque eu só consigo visualizar parte dos convidados aqui. Opa, agora apareceu para mim aqui. Beleza. Vamos lá. Então eu vou pedir para a equipe fazer a apresentação do nosso primeiro empreendedor convidado aí, né? E na seguida a gente abre aí o nosso bate-papo aí. Equipe, com vocês. Boa noite, pessoal. Este é o Adolfo Henrique e ele tem uma empresa de marketing digital. Então, ele vai apresentar, falar um pouquinho a respeito. Adolfo, você. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo bem? Opa, boa noite, Adolfo. Aqui tudo certinho. Beleza. Boa noite. Então, como a Micaele falou, sou empreendedor digital, uma agência de marketing digital. Trabalhamos com desenvolvimento de sites, gerenciamento de redes sociais, parte de identidade visual, criação de todo o material gráfico e divulgativo de uma empresa. Certo. Você, Adolfo, eu vou pedir para que tu faça uma contextualização aí, falando um pouquinho do Adolfo, como que chegou, da história dele aí, né, tua pessoal aí, e que momento chegou o teu empreendimento na tua vida aí, de que forma isso aconteceu, né? Se foi planejado, se foi esperado, se aconteceu por acaso. Conta um pouquinho para nós da tua história e que momento o empreendimento se cruza com a tua vida aí. Uhum. Então, desde pequeno eu sempre gostei muito da área da tecnologia. A princípio eu ia atuar mais na área de programação. Tanto que eu fiz 2 anos aí na Unibar de programação e acabei me mudando para Florianópolis por conta que eu iria iniciar um projeto de desenvolvimento de um jogo online. Eu iria estar supervisionando. Aí, com essa oportunidade, eu descobri a área de designer que eu me apaixonei muito. E com isso eu acabei desapaixonando da área da programação. Esse projeto não deu muito certo, até por conta do investimento muito alto, até para encontrar profissionais adequados aqui no Brasil. Voltei a morar aqui no Braço do Norte e comecei a trabalhar na Brasil System, uma empresa de sistemas aqui de Braço do Norte, uma empresa para revendedores de gás. E eu comecei atuando lá, cuidando das redes sociais deles e desenvolvendo sites para os clientes deles.
Eram sites bem simples, assim, eu não tinha muita experiência, mas a oportunidade estava ali presente para mim. Após um ano trabalhando lá com eles, eu fui me aprimorando, fazendo vários cursos online, e vi que eu tinha capacidade de ir a mais além do que eu estava nessa empresa, porque era muito fechado, era muito pequeno o que eu imaginava de crescimento ali. Tive a oportunidade de fazer a parceria com um amigo meu, que também é designer, e desde então a gente fez essa parceria, montamos a Nobre Lobo, onde ele é meu sócio, e desde então a gente tem atuado aí ajudando várias empresas no Brasil todo, não só aqui em Santa Catarina, ou só em Braço do Norte, e tem dado muito certo, graças a Deus, mas não foi algo planejado assim há muito tempo, faz apenas 2 anos que estou com a empresa, e acredito que é isso. Se tiver alguma pergunta, algo mais direto. Ok. Acredito que talvez a equipe, né, na hora do convite, tenha te explicado que, na verdade, é um bate-papo, conhecer um pouquinho aí da tua história como pessoa, como empreendedor, entender aí quais foram os percalços no caminho aí, né, do teu empreendimento. E aí, né, na sequência, a gente abriria para perguntas, mas já, então, vamos começar aí com os questionamentos, né? Nesses 2 anos aí de percurso, quais foram as maiores dificuldades encontradas por vocês aí nesse empreendimento? Certo. A maior dificuldade foi encontrar profissionais para trabalhar conosco, para estar expandindo o nosso serviço. A gente era em 2 pessoas, faz pouco tempo que a gente contratou um outro rapaz, graças a Deus ele tem feito um bom trabalho, mas tivemos experiência com outras pessoas que foi péssimo, assim, não tinha capacidade, nem vontade, e nem não estava nem na área, digamos assim. Estava ali por explorando o negócio. E com isso foi bem trabalhoso, assim, tivemos vários problemas burocráticos com esses profissionais que não trabalharam conosco. Mas há um tempo atrás, acho que faz 1 mês ou 2 meses, eu tive a ideia de começar a contratar freelancers. E foi uma ideia muito boa. Hoje a gente está com aproximadamente 6 freelancers e mais 3 aqui dentro da empresa. Essa foi a maior dificuldade. Então, a maior dificuldade, a princípio, é a questão da mão de obra qualificada e as Isso, pessoas em si. isso, correto. Joia, joia. Tu trabalhava ali, então, tu falou numa empresa de desenvolvimento, né? E ali Uhum. com sites em si. E qual foi o momento que tu teve o start ali da ideia assim, não, peraí, cara, isso aqui é uma oportunidade de negócio, eu não preciso mais estar trabalhando aqui, eu posso, vou me desligar, tu já tá hoje full time, trabalhando full time pro negócio, tu ainda trabalha na empresa e trabalha no negócio em paralelo, como é que funciona isso? Não, vai fazer 3 anos que eu saí da Brasil System. Enquanto eu estava lá, eu comecei a fazer freelances à noite, como designer. Eu estava ganhando praticamente a mesma coisa que eu ganhava trabalhando período integral. Aí eu dei esse start assim, poxa, eu posso ir além. Se eu me regrar para trabalhar de casa, eu posso conquistar mais clientes e ganhar mais. Foi aí que deu a primeira ideia e vontade de estar saindo da empresa. E foi dito e feito. Eu saí da empresa, já saí com uma conversa adiantada com esse meu sócio, e a gente começou a trabalhar juntos em uma cadeira de plástico ali, mesa de plástico, e fomos crescendo. Hoje estamos com um escritório montado, até vamos mudar ali o nosso lugar, estamos construindo um novo lugar, mas é isso. Opa, não, legal, que bom que tá tudo caminhando aí de acordo com, né, com o esperado, ou talvez até melhor. Falando nessa questão de tudo caminhando de acordo com o esperado, vocês chegaram a fazer algum planejamento, alguma previsão, montar alguma coisa, pelo menos assim, ó, passaram para o papel alguma ideia, a gente precisa de tantos clientes aí num mês para poder pagar nossas contas, ou para a gente se virar com salário nosso, mesmo que seja aí, né, o Prolabore que a gente tem aí, ou não, simplesmente assim, ó, mais ou menos a gente olhou o ambiente e seguiu aí. Como é que foi isso? Então, foi indo na base da experiência, errando e aprendendo. A gente teve essa parte de planejamento de chegar assim, ó, nós temos que conquistar X clientes para pagar todos os nossos custos e poder guardar um a mais para poder investir depois na empresa. No primeiro ano a gente matou isso rápido e no segundo ano manteve esse valor, até porque a gente não tinha freelancer e era na quantidade de pessoas que a gente tinha aqui na empresa, que eram 3 pessoas,
estava limitado a nossa expansão por conta de mão de obra, mas agora, nesse ano, com essa entrada dos freelancers, a gente cresceu bastante e temos novas ideias assim, para o negócio, umas metas, digamos assim, para ano que vem. Mas foi mais agora para o final do ano que deu esse start, digamos assim. Ok. O que tem hoje no portfólio da empresa de vocês? O que seria o carro-chefe aí? Ou tem um serviço único? Tem um mix de serviços a oferecer? Como é que funciona? Uhum. Então, a princípio, nosso principal serviço é o gerenciamento de redes sociais. A gente auxilia o vendedor a estar se posicionando melhor com a sua empresa na internet, nas redes sociais, e também a parte de divulgação no Google. Esse é o nosso carro-chefe. Uhum. Mas a gente Mas também atua na... isso, vamos lá. Tem mais coisas que vocês fazem aí daí? Isso. A gente atua na parte de desenvolvimento de sites, lojas virtuais, a parte também de identidade visual, desde branding a qualquer material gráfico. Tudo isso a gente está elaborando. Joia. Deixa eu ver. Como é que foi essa questão de tu trabalhava como desenvolvedor, né? Tinha conhecimento em design. Como é que foi essa migração para a questão do marketing? Por mais que seja digital, continua sendo marketing, né? Então, como é que foi conhecer esse mundo do marketing? O que é que tu precisou estudar? Ou simplesmente os conhecimentos que tu tinha já foram suficientes? Nessa questão, como é que foi a tua história aí? Então, eu tive que me virar bastante. Como eu comentei, eu primeiro aprendi um pouco de programação, o básico, aí aprendi a parte do designer, e os dois juntos já trazem uma gama de conhecimento muito bacana. Você saber a parte de programação e entender do design que você está fazendo. E no meio disso eu tive que aprender a parte do marketing. Então, hoje eu tenho capacidade de montar um material bacana, às vezes até com programação, um site, e consigo divulgar ele de uma forma efetiva. Então, foram 3 experiências na minha vida que eu acredito que foram o que construiu meu caminho. Mesmo a parte de programação que hoje não atuo 100%, mas foi ideal para o conhecimento que eu tenho hoje. Opa, legal, bem interessante. Deixa eu só abrir o pessoal, que senão vai ficar eu e você talvez aí conversando. Vamos deixar ver se o pessoal tem alguma pergunta aí para o nosso convidado. Pessoal? Eu tenho uma. Meu nome é... Posso falar? Opa, vamos lá, Lucas. Meu nome é Lucas, eu sou de São Lugero. Atualmente eu trabalho na PG Data, mas já fiz alguns trabalhos, enfim, nada tão profissional na questão de marketing. Não sei se você conhece aí o Léo Clube. É o clube? Tem um São Diego, Braço Norte. Ah, sim, sei. Então, eu era o cara que cuidava do marketing do Léo Clube aqui de São Diego. Mas fazia alguns trabalhos só ali no Instagram e tal, algumas publicações. Mas eu vejo que é um mercado que está crescendo muito e que ainda mais nessa pandemia o mercado foi lá para cima porque todo mundo está querendo vender pela internet. E às vezes o cara vê umas publicações assim muito feias, assim, e tu vê assim, meu Deus, essa empresa precisa de um cara que cuida de marketing para vender melhor, para passar uma imagem melhor. Sim. A minha pergunta é se tem algum primeiro passo ou algo relacionado para tentar entrar nesse mercado. Eu comprei alguns cursos, não cheguei a terminar eles, mas eu vejo que é um mercado muito promissor e que dá para tirar uma grana legal. Sim. Como você falou, o mercado tem crescido muito mesmo. Até porque as pessoas estão deixando de comprar no meio físico, comprando no meio digital. Então, as redes sociais e o site é a vitrine que vocês têm na internet. Então, se você tiver um material ali feito com um sobrinho, digamos assim, que as pessoas fazem piada, vai ficar uma coisa amadora. Então, precisa profissionalizar isso. O que eu indico para ti, que foi muito importante para mim, é essa parte de curso online, mas sempre estar antenado nos portfólios, o que o pessoal tem feito. Então, tem o Behance, que é um excelente site de portfólio, e isso me ajudou muito. Eu sempre desenvolvi um material, amava ele, ia lá, via o Behance, eu sempre pensava, meu Deus, quando é que eu vou chegar no nível desses caras? E aí eu fui me aprimorando. Depois de um mês eu fui ver meu trabalho, eu achei péssimo e consegui fazer algo melhor. Então, realmente adquirindo experiência.
botando a cara a tapa, treinando, testando, e eu tenho certeza que a pessoa chega lá. Sim, com certeza. Às vezes o cara tem o medo de dar o primeiro passo. Às vezes o cliente pede alguma coisa que tu entrega de mal feito, sei lá, tu não vai ter um Sim. feedback positivo. Uhum. E, sei lá, é o primeiro passo, eu acho que é o mais difícil. Sim. Mas eu vejo que é Eu algo que... comecei pegando... Pode falar. Pode terminar. Não, pode terminar. Eu comecei pegando clientes mais do meio familiar. Isso já foi um bom pontapé. Eu já disse, olha, eu estou começando, não vou alcançar um nível profissional, então eles já estavam cientes. Mas aquele nível que eu estava fazendo, por conta dos estudos que eu fiz, já atingia o gosto bacana deles. Era amador, era. Mas para eles, que eram mais amadores ainda, era um trabalho bacana. E foi aí que eu fui me questionando sobre o meu potencial e a qualidade do meu trabalho. Daí fui ver, não, tem que melhorar, tem que melhorar. Mas eu mesmo, porque desde o início as pessoas gostavam do trabalho, mas se eu for ver hoje era péssimo. É que as pessoas têm pouca noção do design em si. Sim, Mas eu acredito que você realmente. mostrar serviço, mostrar vontade de aprender, já é um bom começo. Não. Eu tenho um amigo meu que tem loja em Braço do Norte, loja de roupa e tal, e às vezes eu faço alguns trabalhos para ele, para divulgar no Instagram, ali nos stories e tal. Tenho um amigo que tem empresa que até eu ia pegar para fazer, pra gente mexer no Instagram deles. E daí uma funcionária disse que ia fazer e tá saindo umas publicações assim com, tipo, marca com fundo branco no fundo, assim, uma por cima da outra. Só que daí Sei. é umas coisas bem que o cara sabe que o cara poderia fazer bem melhor, Uhum. mas eu tenho medo de dar o primeiro passo e o cara... Sim. Olha, eu acho que, como você trabalha em uma outra empresa, tira teu tempo à noite. Eu, por exemplo, eu adoro ficar trabalhando à noite. Trabalho das 8 Uhum. até 11 horas da noite, porque eu gosto de ficar trabalhando. Aí pega esse horário da noite, estuda. Vamos supor que você vai atender uma empresa, uma farmácia. Vê o que os concorrentes dela, potenciais concorrentes, estão fazendo. Aí tenta atingir aquele nível. Vai ser um pouco difícil, mas você vai tentando, tentando, porque vai ter uma base já de referência, compreende? Uhum. Então você vai ter uma noção, olha, tá bacana, tá bem melhor do que eles estavam fazendo. Então, com certeza já vai valer alguma coisa. Comece cobrando baixo e depois vai se dando valor. Não, mas beleza, vou deixar aberto aí, porque senão eu vou ficar eu e tu aqui, o professor. Não, mas pode perguntar, pode perguntar. Deixa eu só pegar mais Somente um gancho aqui, Lucas, já na conversa de vocês aqui, que tem uma coisa que me um questionamento que eu tenho me feito aí, acredito que não seja só eu, né, como profissional aí no mercado. Hoje, uma das grandes, se não a maior dificuldade hoje, na parte de marketing, e aí talvez o Adolfo como empresa pode dizer para mim se já tem alguma coisa nessa área ou não, que eu a questão assim, ó, qual a métrica usada? Eu tenho uma quantidade de número de visualizações, de views, de compartilhamento, sim, mas como que você garante para o teu cliente que isso vai necessariamente se transformar em vendas? Existe uma Uhum. métrica de quantidade, alguma forma que alguma ferramenta nova já para isso? Ou ainda continua na base do freelance? Não, a gente está vendo que está aumentando o número de seguidores, de compartilhamento, views, automaticamente, né, tem que haver um acréscimo nas vendas. Como é que está essa questão? Uhum. Então, quando a gente abriu a nossa empresa, a gente não se preocupava com nada disso, o que era um erro. Como eu comentei, a gente foi aprendendo e errando. Errando e aprendendo, perdão. E no começo a gente só fazia as imagens e publicava na rede social, apenas. Não aumentava o número de seguidores, não fazia um feedback com o cliente, nada. Hoje já é o que eu estou oferecendo para os nossos clientes. Eu mostro um relatório mensal do crescimento da rede social deles. Eu preciso ter uma comunicação com eles para ver se realmente as pessoas estão comentando, estão vendo as redes sociais e principalmente trabalhar o pós-venda. Eu vejo que o pós-venda hoje tem dado muito resultado, a parte do WhatsApp. Então, se você trabalha de forma profissional utilizando o WhatsApp e as redes sociais, sem dúvida, só no boca a boca ali você já vai conquistar muito mais clientes. E aí, na parte de divulgação, como você vai ter mais visibilidade, também vai trazer mais clientes. Se você vende um produto online, tem as métricas ali, o pixel que a gente pode estar vendo realmente. Olha, a pessoa entrou no teu site por uma publicação no Facebook
Ele acessou o site e comprou aquele produto. Isso tem como fazer. Mas se você for uma contabilidade, por exemplo, já é muito mais difícil dizer, olha, aquele cara lá que está seguindo você se tornou teu cliente por conta da rede social. Isso é bem difícil. Mas vai daquela questão da comunicação com o proprietário da empresa. Ele dizer, olha, Adolfo, realmente, veio pessoas aqui na empresa dizer, gostei lá do conteúdo que vocês estão publicando e vim aqui saber o serviço de vocês. Aí precisa essa comunicação. Porque a empresa de marketing precisa realmente entrar de cabeça dentro da empresa, não pode ser algo fora. Mesmo a gente atuando aqui à distância, tem que estar dentro da empresa. Compreende? Aí sim vai ter resultado. Okay. Vocês trabalham com toda a parte aí de redes sociais orgânica ou há impulsionamento já nas publicações que vocês fazem aí? Como é que funciona? Depende do cliente. Tem cliente que quer investir na parte de funcionamento e tem cliente que não quer. Mas o ideal, sem dúvida alguma, é impulsionar. Porque o alcance orgânico hoje está muito baixo. Inclusive até o pago está baixo. Então tem que impulsionar e impulsionar cada vez mais. Opa, certo. Tá, deixa eu abrir de novo novamente aí, né, pro pessoal, senão eu fico aí, às vezes perguntando e acabo, às vezes, deixando o pessoal aí que quer perguntar sem essa possibilidade. Então, pessoal aí, quem tiver perguntas, fiquem à vontade aí de fazer. Bom, então, Adolfo, enquanto o pessoal vai formulando as perguntas ali, deixa eu te fazer mais uma. Tu falou que tu gosta de trabalhar à noite, eu não sei se tu é casado, solteiro, com namorada aí, mas como é que é essa questão aí? Hoje tu trabalha mais ou menos do que quando você era empregado lá? Mas, sem dúvida. E como é Mas que é quando eu o era gerenciamento? empregado... Deixa eu só comentar então para não te cortar, tá? E como é que é essa questão do teu gerenciamento de horários e se interfere na tua vida pessoal ou não? Então, interfere um pouco a questão do relacionamento, que inclusive eu sou namorado da Micaele. Ela pega no meu pé que eu trabalho demais, mas ela sabe que é algo que eu gosto muito, assim, quero ter um futuro bacana. E não só pensando no dinheiro, eu gosto muito de fazer isso porque eu estou adquirindo conhecimento e estou evoluindo como pessoa. E é melhor eu estar, costumo dizer, é melhor eu estar trabalhando em casa do que estar no bar, por aí. Realmente estou adquirindo conhecimento, isso é muito bom, é válido. Com certeza. Não, e é bem interessante o que tu comentou ali, porque assim, ó, dentro da experiência do tempo que eu trabalho com empreendedorismo, consultorias em empresas, e todo esse conversa que a gente tem com outros empreendedores, além da literatura, né? O que a gente percebe? Que pessoas que realmente têm essa dedicação ao empreendimento e gostam do que fazem, não estão preocupadas apenas com o retorno financeiro, tem muito mais sucesso no negócio do que aquelas que estão buscando apenas a questão, né? Não, ó, eu quero o resultado financeiro. Então, o gosto de entregar algo bem feito, aquela satisfação que ele sente, isso é um grande impulsionador aí do sucesso dos empreendimentos. Então, parabéns aí, se tu tá nesse caminho aí, provavelmente vai seguir aí, continuar seguindo no caminho correto aí. Pessoal, mais alguma pergunta aí para o nosso empreendedor? Tranquilo? Não, então vamos lá. Adolfo, assim, ó, só mais um questionamento para a gente encerrar ali. Para o pessoal que pensa aí em futuramente empreender, né, deixar de ter um emprego formal para se dedicar ao empreendedorismo aí, o que tu pode deixar aí de dicas para eles e o que eles vão encontrar aí nesse caminho? Uhum. Bom, o que eu posso dizer é que quem quer realmente empreender vai ter que trabalhar como eu, vai trabalhar à noite. E se você trabalha em uma empresa, o único horário que você tem para se dedicar é à noite ou nos finais de semana. E geralmente os jovens, final de semana, não querem saber de estudar ou algo do tipo. Mas é algo que você, se você faz durante 1 ou 2 anos, estuda ali, entra de cabeça naquilo que você acredita que quer, daqui 2 anos vai estar feito aquilo. Então, é um caminho longo aí que você percorreu, mas depois é só manter e ir se aprimorando. É claro que dá medo. Eu também tive muito medo. Inclusive, meus pais aqui também tiveram muito medo, porque desde pequeno eu nunca fui uma pessoa na escola muito estudiosa, nunca gostei de estudar na escola, tirava notas baixas, mas sempre quando eu me dedicava naquilo que eu gostava, eu fazia perfeito.
Porque é aquele negócio. A gente gosta do que faz, então a gente se dedica de verdade. E a questão ali que eu comentei que eu fazia programação, eu era apaixonado por programação. Só que eu fui começando a ver que tinha outros lados que eu podia me interessar mais. E acabei realmente me apaixonando por essa parte de designer e que te abre muitas portas. Você pode ser designer de produto, designer de interface, designer gráfico normal. Então, é questão de você olhar para o teu futuro e ver, olha, não, eu quero seguir esse caminho. Ah, mas vai ser difícil, eu vou perder meu emprego. Não, mas você tem que chegar lá, porque no futuro você vai se agradecer. Porque se você não fizer isso, lá no futuro você vai pensar, poxa vida, eu deveria ter feito aquilo antes. E agora que nós somos jovens, a gente tem que realmente fazer isso. Porque depois que a gente tiver filho, casado, fica mais difícil de a gente dedicar o nosso tempo extra em algum conhecimento diferente. Uhum. O caminho de empreendedor é muito massa, assim, é fantástico. Tem seus desafios, mas eu costumo dizer que são desafios que realmente estão ali para você aprender. Se você cair, você pode levantar e começar novamente. Faça tudo com cautela, claro, mas não desista. O negócio é persistir. Eu acredito que com calma a pessoa chega lá. Opa, com certeza. Adolfo, queria te agradecer aí, né, em nome da equipe que te convidou, em nome do Unibab aí, pela disponibilidade de você estar aqui com a gente, compartilhando a tua história aí, e mostrar um pouquinho do teu empreendimento também. Então, nosso muito obrigado. E eu queria te fazer uma pergunta, né, aí eu preciso deixar registrado, já que a gente está gravando esse bate-papo aí, e posteriormente ele vai ser publicado, a gente tem autorização para estar publicando isso. Não, tem sim, sem problema nenhum. Opa, legal. Então, novamente, Adolfo, muito obrigado pela tua participação, tá? Estamos aí com o Unibab de portas abertas, se quiser aparecer ali para entrar em contato com a gente, para talvez fazer uma próxima oportunidade, algo mais presencial, para a gente estar em sala, se tudo possibilitar, e no próximo ano talvez a gente esteja em sala, para estar conversando. A gente também tem a intenção de fazer uma roda aí com empreendedores, para estar trocando, criando um network aí, né, um relacionamento entre empreendedores da região, e para possibilitar justamente o ganho de aprendizado por parte dos acadêmicos que têm interesse em empreender e muitas vezes têm dificuldades que vocês já passaram por elas e, de certa forma, pode estar contribuindo, né, com o crescimento desses futuros ou potenciais empreendedores. Tá? Então, por enquanto, muito obrigado aí, um bom final de semana para vocês. Agradeço pela oportunidade e peço para a galera aí não desistir dos sonhos que vocês vão conquistar eles. Opa, então, Adolfo, valeu, até uma próxima aí. Valeu, até mais. Até. Eu não sei se... Eu tenho uma pergunta ainda. Opa, não sei se eu... peraí. Não sei, não sei se eu peguei ali no início, mas como é que é o nome da empresa de vocês? Nós somos a Nobre Lobo Agência. Tá, depois eu vou dar uma pesquisada ali. O nosso Instagram é Nobre Lobo Agência. Também temos Facebook, temos o site também que é nobrelobo.com.br. E só por curiosidade, a questão do nome Nobre Lobo veio do meu nome, que o significado de Adolfo é Nobre Lobo. Então foi daí que surgiu a ideia. Diferente, mas fez sentido com a minha vida. Uhum. Não, show de bola. Quem sabe a gente troca uma ideia depois, né? Claro, claro. Estou à disposição. Valeu, obrigado aí. Valeu, obrigado também. Alguma pergunta a mais? Pessoal, mais alguém quer fazer alguma pergunta? Para finalizar aí, então, da minha parte. Eu comprei cursos para fazer vídeo. Eu não sei se a região aqui é propícia para isso. Eu sinto falta, eu vejo pouca gente fazendo vídeo, no caso, ser um videomaker para a região aqui. Tu acha que tem futuro ou não? Não, tem futuro sim. Inclusive, mas você está dizendo de você filmar o local, filmar o empreendimento, coisa assim? Tipo um drone, etc. Isso. Eu vejo muita gente querendo fazer isso, vídeo e tal. Aí a referência em Brascart fazendo vídeo, enfim. Cara, eu acho muito legal. Inclusive, eu posso até te falar duas pessoas que estão aqui da região que fazem, que é a Montanha Filmes e o Focus Vídeos, lá de Tubarão. Esse Focus Vídeos, ele é do Sérgio, ele trabalha na Unisul TV, e foi ele que a gente fez parceria para fazer os vídeos de campanha política, agora, nessa época.
A gente também fez marketing político. E são dois caras fantásticos, que têm uma visão incrível para a produção de vídeo, e eu admiro muito o trabalho deles. E tenho certeza que falta pessoas para fazer esse tipo de trabalho. Eu percebo isso também, que falta gente. Até, como tu falou, foi uma dificuldade de encontrar mão de obra qualificada. E, assim, às vezes eu me pergunto, eu estou na programação, eu vim do computador, como você mesmo disse, tinha muita afinidade com o computador. Daí entra tudo na balança, né? Fazer faculdade de publicidade e propaganda em Criciúma, Tubarão, marketing, Criciúma, Tubarão, o cara trabalhando em horário comercial, opta por ficar aqui em Orleans, que é mais rápido, enfim, desculpa, deslocamento. Mas só que o cara sempre tem aquele pezinho atrás em querer, assim, meu Deus, será que eu parto para isso ou não? Ou será que eu continuo? Será que vai dar certo? Mas eu acho que é isso, é pesquisar, aprender e botar a cara, Olha, sem medo de eu cair e costumo levantar. dizer que quando a pessoa tem dúvida, é porque algo tem errado. Então, se você tem esse pé atrás, utiliza teu conhecimento de programação para se aprimorar em outras coisas. Começa vendo, vamos supor, videomaker. Você vai ter facilidade de mexer com os softwares, porque você tem conhecimento de programação. Você cresceu mexendo no computador, isso já vai te dar facilidade para qualquer coisa que você for fazer. Eu cresci, eu era um nerdzão assim, de computador, sempre amei computador, e foi daí que veio a paixão de programação. Mas depois eu descobri a área de designer e associei as duas. Mas não abandonei a programação por 100%. Então, acredito que se tu pensar assim, fiz 2 anos de programação, mas não é isso que eu quero. Não é porque tem perdido. Você conquistou aquele conhecimento. Foi válido. Sim, E vai te trazer, sem dúvida, bagagem para outras coisas. sim, com certeza. Mas eu acho que o cara tem que repensar aí. Às vezes na escola, no ensino médio, fazer trabalho de vídeo, nossa, a turma inteira, não, trabalho de vídeo é chato. E só eu lá, animadão no meio, que ia gravar e editar. Legal. Não, é Mas é bacana, isso cara. aí. É uma coisa que eu admiro, mas também não tenho muita conhecimento em vídeo. Até algo que eu quero trazer para a empresa aí no futuro. Mas eu mesmo não tenho muito conhecimento. Mas acho bem bacana. Não, legal. Da minha parte era isso. Opa, fechamos então, Lucas. Então, Adolfo, mais Aham. uma vez, muito obrigado aí, cara. E E até nada, uma estou à próxima disposição. oportunidade aí, quem sabe presencialmente, né? Uhum. Não, pode deixar, só convidar. Opa, valeu então. Valeu, tchau, tchau. Tchau. O pessoal da segunda equipe, gente, já está com o empreendedor ou a empreendedora presente? Então, eu falei do vídeo ali. Não sei Ah, se a tá. gente mostra aqui. Ok. Não, depois a gente vê se consegue deixar ele postado no Ava também lá. Pode Tá? ser? Eu te passo, Certo? eu passo no e-mail, pode ser? Não sei se tu vai conseguir passar pelo tamanho do É, arquivo, né? é verdade. Tá? Mas depois a gente Tá, conversa. Tranquilo então, Lucas, tá? Já beleza. não tinha lembrado, já tinha conversado mesmo. Então vamos lá. Bom, pessoal, então agora a gente vai partir um pouquinho para nosso conteúdo da aula de hoje, para também deixar em dia toda a nossa parte de ementa, né, e conteúdo aí com o nosso cronograma. E como eu falei, a ideia hoje é a gente fazer algo pensando em conhecer um pouquinho mais do que a gente já conversou sobre negócio, sobre empreendimentos em si, e das dificuldades, né, que o empreendedor tem, então, na parte de planejamento, de gestão, de controle do negócio. A gente vai ver algumas ferramentas aí que podem estar ajudando e auxiliando. Então, deixa eu só fazer o compartilhamento de tela aqui, para que a gente possa, para que vocês possam estar acompanhando, na verdade, né? Aí, ok. Então a gente vai praticar um pouquinho de alguns conceitos aí que a gente já conversou. A gente vai primeiro aprofundar eles, claro, né? Depois, num segundo momento, a gente vai fazer a resolução desses exercícios. Então vamos lá. Controle do processo administrativo. Segundo pesquisas, a falta de controle, principalmente de produção e financeiro, pode levar o empreendedor a um verdadeiro caos e muitas vezes ao fechamento do negócio. Então, aí, o que a pesquisa mostra para nós é que o empreendedor tem muito conhecimento técnico,
mas às vezes na questão de gestão, de controle do negócio como um todo, falta essa especialização para ele. E aí ele precisa correr atrás, buscar, né? Quando ele não faz isso, muitas vezes acaba comprometendo o negócio em si. Então, o que a gente vai abordar hoje nessa aula? Ponto de equilíbrio, preço de venda e controle em si da produção, controle financeiro, mais especificamente. O que é o ponto de equilíbrio? Para quem talvez aí não ouviu falar ainda no ponto de equilíbrio, ele é um momento para a empresa aí em que o faturamento, a receita de vendas, tudo que foi vendido, a questão quanto se conseguiu de dinheiro com isso, a gente fala isso de faturamento ou receita, né, a mesma coisa, a receita das vendas da empresa, até aquele momento, são iguais a todos os gastos que a empresa teve. E aí, gastos entra custos e despesas, né, que ela teve aí. Ou seja, é o momento em que a empresa não tem nem lucro, nem prejuízo. Isso é o ponto de equilíbrio. Preço de venda. O preço de venda é o valor cobrado pelos produtos. Opa, legal. Mas e como que se chega, afinal de contas, nesse preço? Simplesmente pega lá o valor do custo da aquisição do produto, da matéria-prima, e coloca lá um percentual de lucro em cima desejado e pronto? É dessa forma? Apesar de que muitos empreendedores acabam utilizando esta técnica, digamos assim, ela não é uma das mais corretas, porque, na verdade, ela não retorna o percentual de lucro desejado. Então, tem uma outra ferramenta para composição do preço de venda, que é chamado de markup. Vou só deixar por aqui para que a gente vai ver isso em detalhes, tá? Então, para a gente não ficar muito, se estender demais nessa parte. E o controle em si da produção, quando se fala em produção, pensa assim, é só o controle do estoque, né? Então, produziu a peça, é o controle disso. Não, a intenção na questão de controle de produção é que para produzir nós vamos precisar de máquinas, vamos precisar de matéria-prima, de pessoas, de pagamento de salário, tudo isso. Então nós vamos um pouquinho aí na questão de controle também, a entrada e saída de recursos, né, especificamente financeiros nesse caso, então. Agora falar um pouquinho aí de alguns conceitos básicos. Pessoal, eu não vou me aprofundar nessa área porque não é o intuito, né? A ideia é apresentar para vocês um conceito geral para que vocês aí tenham possibilidade de desenvolver aí a resolução dos exercícios, né? Mas não vou me aprofundar aqui porque é um tema que possibilita que a gente aprofunde bastante certos conceitos, mas devido ao tempo que a gente tem limitado, aí eu vou tentar dar para vocês uma visão geral sobre isso. Então, primeiro, gastos. O que são gastos aí? Gasto é todo o desembolso financeiro que a empresa tem, seja para pagar qualquer conta, seja para qualquer finalidade. Saiu o dinheiro do caixa da empresa, é um gasto, ok? Isso é gasto. Agora, a gente pode ir um pouquinho além e fazer uma classificação nesses gastos. Espera aí, esse valor aqui que foi gasto lá com tal coisa, é um custo ou é uma despesa? Né? Então, a gente vai fazer essa separação, essa classificação. E aí, como é que eu sei o que é custo? Custo é o que está ligado à produção do bem ou do serviço, né, para desenvolver o serviço aí. Já as despesas estão ligadas mais à parte comercial, né, a fazer o negócio funcionar. Então, a gente poderia ter uma divisão assim, tudo que eu gasto para produzir ou desenvolver lá o produto é custo. Dali para frente, no momento que ele está pronto, tudo que se gasta com ele para entregar, para pagar comissão para vender, a distribuição, aí são despesas, né? Então, acho que fica bem fácil entender a diferença entre custos e despesa. O custo está associado diretamente ao produto, à sua confecção, né, a sua produção em si, seu desenvolvimento. Já as despesas estão ligadas à questão da comercialização. Tranquilo até aqui, gente? Esses dois conceitos básicos aí, custos e despesas? Bom, se ninguém tem perguntas, acredito que está tudo ok, né? Tudo certo aí. Vamos lá. Pessoal, dentro do custo de despesas, nós temos uma outra divisão aí, ou uma subclassificação, que são o quê? Fixos e variáveis, tá? Tanto o custo quanto a despesa. Aí que a gente precisa lembrar que a questão do fixo, ela não está relacionada ao valor monetário em si especificamente.
Ou seja, né, vamos dizer que a gente determine que aluguel é um custo fixo, né? O aluguel da fábrica para produção é um custo fixo, por exemplo. Professor, mas houve reajuste no aluguel, né? Houve uma variação na quantidade paga aí. Pessoal, não é isso que define se ela é fixa ou não, né? Se o custo é fixo ou não, custo ou despesa, tanto faz aí. Porque a questão é fixo se ela não tem variação com a quantidade produzida. E se necessariamente ela acontece todo período, todo mês. Então, um aluguel, por exemplo, se a gente não produzir nada em um mês, não precisa pagar aluguel? Precisa, né? Ele vai diminuir o valor dele porque não foi produzido nada? Não, não vai. Então, ele é um custo fixo, existe todo mês e indiferente da quantidade produzida, quantidade e volume de peças, produtos ou serviços atendidos, ele não vai se alterar. Então, ele é fixo nesse caso. Agora, quando que ele é variável? Bom, variável... Deixa eu pegar um exemplo para ficar bem fácil de entender, que está lá embaixo. Matéria-prima. Vamos supor que para fazer um determinado produto, se utilize 100 gramas de determinada matéria-prima. Então, para fazer um produto foi 100 gramas. Para fazer 10, já foram 1 quilo, né? E assim vai. Ou seja, quanto mais eu produzir, a empresa produzir, mais ela vai gastar com isso. E isso acontece o quê? Em relação à quantidade produzida. Quanto maior a quantidade produzida, maior o custo com esse produto. Falando isso na questão da produção, né? Então, ele vai variar de acordo com o volume de produção. Se no mês a gente produzir menos, esse custo tende a cair. Se a gente produzir mais, ele vai se elevar. Então, é o custo variável. Variável em relação à quantidade, né? Ok? Nas despesas, fixas e variáveis, a mesma lógica, tá? A mesma coisa. A questão aqui que a gente vai pegar agora uma conta que é classificada como despesa, né? Vamos pegar lá, aqui está a salário dos vendedores, mas pode ser a comissão dos vendedores aí, né? Quanto mais o vendedor conseguir vender, mais ele vai receber. Então, essa despesa é fixa ou é variável? É variável, porque está relacionado à variação das vendas, ao volume que ela tem. Agora, o salário pago ao pessoal da administração, por exemplo, ou até o salário pago, o salário pago ao pessoal do administração, marketing, departamento de TI, ok? Para a administração de modo geral aqui. Se for vendido mais ou menos, vai mudar o valor do salário pago a essas pessoas? Não. Então, ela é uma conta fixa, nesse caso, uma despesa fixa. Então, só para revisar, todo o valor que é pago pela empresa é um gasto, né? Aí a gente classifica ele entre custo e despesa. Custo relacionado ao produto em si, diretamente, à sua produção, despesa ligado à sua comercialização ou ainda, né, manutenção do negócio, como está ali. E aí, fixo e variável? Fixo, se ele acontece todos os meses e se ele não tem variação com relação à quantidade produzida. Já o variável é o contrário, né? Se ele tem a relação com a quantidade produzida e ele gasta mais quando se produz mais e relativamente menos quando produz menos, ele é variável. E aí essa definição de fixo e variável, esse conceito, se aplica também às despesas. Entendido isso, a gente vai ver agora então alguns exemplos aí de custos e despesas. Matéria-prima é um custo, porque ligado diretamente ao produto. A mão de obra direta ou indireta também é custo. Direta, é fácil de entender, né? Que é mão de obra direta? Aquela do pessoal que está trabalhando direto na confecção do produto, ali no desenvolvimento, na elaboração, na produção do item. Indireta, o supervisor ele não, necessariamente não desenvolve o produto, não elabora o produto, né? Mas ele está acompanhando. Então, ele também é um custo, né? Essa outra classificação que existe entre custo direto e indireto, eu nem vou entrar aqui para a gente não se estender muito. Como eu falei, a ideia é a gente abordar apenas os conceitos necessários para que a gente consiga dar conta da nossa aula de hoje, tá? Quem quiser buscar mais informações sobre isso, aí a gente tem ainda esse conceito de custo direto ou indireto. Depreciação de máquinas também, né? Eu preciso para conseguir produzir os itens lá, a utilização de máquinas. E com o tempo ela vai se depreciando, vai se desgastando. Então eu preciso separar um percentual do valor da máquina
para guardar, para que daqui a 10 anos, 15, 20, de acordo com a tabela de depreciação que existe para cada item aí da empresa, eu consiga adquirir novamente uma outra máquina, né, sem ter que ter, nesse momento, fazer um investimento, um financiamento ou tirar dinheiro de outro lugar. Para isso existe a depreciação. Energia elétrica. Pessoal, é um custo de energia elétrica quando ela é da fábrica e ela está ligada à produção. Energia elétrica do escritório, por exemplo, já passa a ser uma despesa. Tá? Então, se tiver um medidor só, como é que faz? Tá? Tem que definir lá um critério. 20% é do escritório e 80% é da fábrica. Então, para a fábrica vai ser custo, para o escritório vai ser uma despesa. A água, a mesma coisa, se eu utilizo ela na produção, ela é um custo, né? Se eu utilizo lá no comercial, para sustentar das pessoas lá, ela vai ser uma despesa, tá? Então, a diferença entre custos e despesas. Despesas, salário de administração, honorários dos diretores, material do escritório, comissão dos vendedores, propaganda, publicidade, frete, entre outros itens, aí são despesas. Diretos e indiretos, eu vou dar só digamos aqui, só um conceito básico. Então, assim, direto é quando a gente consegue associar diretamente ao item produzido. Então, a quantidade de matéria-prima, seja algo que você utilizou, leite, alumínio, cimento, seja o que for. Eu sei que para fazer lá um paper, por exemplo, gasta, sei lá, 300 gramas de cimento, mais não sei o quê. Ok? Eu sei que para fazer aquele item, quanto vai exatamente de matéria-prima. Aí ele é um custo direto. Agora, quando eu preciso utilizar algum critério de rateio, ou seja, de divisão, para chegar e atribuir esse valor a um produto, aí a gente costuma dizer que ele é um custo indireto, né? Então, o que acontece? O salário do supervisor, ele está na produção e precisa do supervisor para que o produto saia lá de acordo com as qualificações, especificações e outros. Então, é um custo, ok? Agora, como é que eu faço para saber quanto eu vou alocar a um produto do valor que foi pago ao supervisor? Então, eu vou ter que fazer o quê? Pegar o salário do supervisor, dividir pelo número de produtos que foram produzidos nos locais em que ele atua, ou no departamento que ele atua da produção, se ele atua em todo o departamento ali, e dividir isso para colocar um pouquinho em cada produto, que é o custo do supervisor. Para fazer isso, a gente fez uma divisão, um rateio. Então, ele é um custo indireto. A gente não consegue associar, atribuir diretamente esse valor ao nosso produto ou serviço sem ter que utilizar um critério aí de rateio. Tá? Custos fixos e variáveis nós já comentamos, né? Então, acredito que não precisa estar se repetindo aqui. Então, custos fixos, eles são estáticos, não se alteram, enquanto os variáveis vai estar atrelado ao volume que é produzido num determinado mês ou período aí, né, empresas que trabalham com trimestres, bimestres em si, mas sempre com um período de tempo aí, esse custo está associado. Na questão das despesas agora, né? As despesas, elas são bens e serviços gastos na parte administrativa, comercial, financeiro, e aí exemplos disso, comissão, frete e outros. E aí aquela classificação, fixas e variáveis, né? A fixa, como o nome diz, ela é fixa porque não vai ter mudança se aumentar a quantidade vendida ou diminuir. Ao contrário da variável, que assume justamente essa condição. Se for vendido um montante maior, aumenta a despesa. Se for vendido uma quantidade menor, essa despesa diminui. Então, há uma variabilidade em relação à quantidade. Acredito que até aqui são conceitos básicos. Dá para discutir mais alguns deles, dá para criar contextos onde a gente pode mudar um pouquinho aí a configuração disso, mas não é esse o intuito. A ideia é passar para vocês um panorama geral desses conceitos básicos, né? Não é deixar vocês expert nesse assunto, mas sim possibilitar que vocês tenham uma visão geral e consigam fazer a classificação básica, né? Um gasto, se está associado ao produto, é um custo, se está associado à comercialização, é uma despesa. Se ele tem relação com o volume de produção ou de venda, ele é variável, e se ele se mantém estável ou estático em relação a quantidade produzida ou vendida, vai ser fixa. Então,
agora chegamos ao ponto de equilíbrio, né? E aqui pelo conceito diz que é o ponto no qual a receita proveniente das vendas, vamos lá, né? Só para entender. Talvez para algumas pessoas algumas palavras como receitas, por exemplo, né? Faturamento, não seja muito comum aí dentro da lógica para cálculos, né, de ponto de equilíbrio. Então, quando a gente fala em receita aqui, a gente está falando no quê? Na quantidade vendida e quanto isso significa em dinheiro. Então, quando a gente fala que uma empresa teve uma receita de 100 mil, quer dizer o quê? Que ela conseguiu vender produtos durante um período que chegou no montante de 100 mil reais. Essa é a receita. E como se considera a mesma coisa, a lógica de faturamento, né? Quanto foi faturado esse mês? 100 mil reais. Então, faturamento, receita, é a mesma coisa para a questão de cálculo do ponto de equilíbrio. Então, é o ponto no qual a receita proveniente das vendas equivale ao custo fixo dividido pela margem de contribuição, né? Menos o custo variável aí unitário, podendo ser em unidades ou financeiro. Nós temos ponto de equilíbrio contábil, econômico, financeiro. A gente vai tratar do ponto de equilíbrio chamado contábil. Tá? Então, quando falar só ponto de equilíbrio, entendam que a gente está tratando do ponto de equilíbrio contábil. Tá? A gente não vai nem entrar nessas subdivisões aí de ponto de equilíbrio financeiro e econômico, onde tem que agregar alguns outros itens para a gente chegar ao resultado desse ponto de equilíbrio. Tá? Aqui é o contábil, que é o mais comum da gente usar aí no dia a dia das organizações e já é o suficiente para se ter uma boa base de gestão quanto à necessidade de vendas da empresa ou do comércio, né? Então, ponto de equilíbrio. Como funciona na prática o ponto de equilíbrio? Utilize os custos fixos e os variáveis e o preço para você saber o número de vendas que será preciso ser feitas. Então, o que nós precisamos aí? Primeiro, qual é o custo fixo? Nós vamos ter, então, vamos lá, vamos imaginar que nós temos água, aluguel, luz, num valor de 10 mil reais. Ok, um comércio, por exemplo. Esse comércio vende aí mochilas, bolsa, mochila, ok? E ele vende essa unidade desse produto, que é a mochila, por 100 reais. Nós precisamos subtrair do preço de venda o custo variável. Como nós estamos falando de um comércio, o custo variável é quanto ele pagou para adquirir esse produto, já que não foi ele que fabricou, ele adquiriu de uma fábrica. Então, para adquirir isso, ele gastou 50 reais. Logo, nós temos lá, né, 100 menos 50, 100 do preço de venda menos os 50 do custo variável, vai sobrar 50. Dividido pelo custo fixo, que é 10 mil, nós vamos ter aí 200 unidades dessa bolsa, dessa mochila, que vão ser necessárias, que sejam vendidas durante um período aí, para que seja alcançado o nosso ponto de equilíbrio, para que o nosso faturamento se iguale a todos os gastos que a empresa tem, seja tanto o custo fixo, como despesa variável, como custo variável, né? Então, a ideia é compreender e conhecer todos os custos, conhecer preço de venda, saber o quanto foi gasto para produzir ou para adquirir, que é o custo variável, subtrair um do outro. Essa subtração do preço de venda menos o custo variável, e o resultado é 50 também, é conhecido como margem de contribuição, tá, gente? Ou seja, é quanto que esse produto, que está vendendo por 100 reais, está contribuindo para ajudar a pagar os gastos, custos que a empresa vai ter. Então, por isso chama margem de contribuição. Muita gente usa o conceito de lucro, né? Eu estou vendendo por 100, paguei 50, tá? Estou tendo um lucro de 50 reais. Pessoal, o lucro não é atribuído ao produto. Quem dá lucro ou não é o negócio. O produto vai nos dar margem de contribuição. Então, se a gente vender uma mochila só por 50 reais, a gente vai ficar devendo aí quanto? Teve lucro? Não, não teve lucro nenhum. Né? A questão é, nós temos que ter os 50 reais como margem de contribuição e quando a gente conseguir uma quantidade de vendas, nesse caso, superior a 200, aí sim, cada margem de contribuição daqui em diante vai se tornar uma parcelinha do lucro do negócio. Tá? Aqui, um exemplo para a gente entender um pouquinho mais na prática, né?
O ponto é um ponto no qual as nossas... Tá, aqui é o mesmo enunciado de lá, tá? Então, vamos lá, ó, entendam aqui agora a nossa fórmula. Ponto de equilíbrio é igual ao custo fixo dividido pelo PV menos CV, onde PV é o preço, o valor pago aí, né, para aquisição, e, desculpa, o preço de venda, PV, e o CV, que é o nosso custo variável, que é o quanto foi pago para adquirir esse item. Então, se aparecer para vocês uma fórmula em algum lugar que alguém tenha aí interesse em pesquisar depois e aparecer que o ponto de equilíbrio é igual ao custo fixo mais despesa fixa dividido pela MC, margem de contribuição, pessoal, tá corretíssimo também, tá? Por quê? Porque eu posso, na verdade, vamos entender o porquê, tá? Margem de contribuição. O que é a margem de contribuição? É esse cálculo que a gente está fazendo aqui entre parênteses, né? Ou seja, estou tirando do preço de venda o quanto foi gasto para a aquisição do produto, nesse caso, imaginando que foi um comércio, ok? O que sobra é margem de contribuição, né? Foi o que ali atrás eu expliquei que algumas pessoas erroneamente chamam de lucro do produto, tá? Então, se aparecer dessa forma, também está correto. Ah, professor, mas apareceu mais a despesa fixa ali. Pessoal, é só uma outra forma de agregar. Tudo que é fixo eu posso colocar aqui em cima, né, para dividir por aqui. Aí eu sei o quê? Que lá na frente, né, vamos imaginar que a empresa não tenha despesa, tenha só custo fixo. Ou não tenha custo fixo, tenha só despesas, porque pode ser um comércio. Não tem problema. A questão aqui é entender que aqui em cima são os gastos fixos, tá? Pode ser só o custo fixo, se tiver só custo fixo, pode ser custo de despesa ou pode ser também só despesa. A questão tem que lembrar que aqui em cima o que vale é essa questão de ele ser fixo, tá? Por quê? Porque o variável a gente já está matando aqui, ó, ok? Então, só por uma questão aí de explicação mesmo. Joia, então vamos lá. Custo fixo, nesse nosso exemplo, tá? Eu deixei assim, vou usar essa metodologia que acredito seja mais simples aí. Então, ficaria ali, no nosso exemplo, o custo fixo de 5 mil, um preço de venda de R$30 de um produto, onde o custo dele é 10. Então, nós temos aqui o preço de venda menos o custo variável, R$20, e o nosso custo fixo não se altera, né? Fica o mesmo 5 mil. Logo, dividindo 5 mil pelo R$20 aí, nós temos 250 unidades nesse exemplo. Então, esse comércio precisa vender 250 unidades deste determinado produto, que a gente aqui não definiu qual era, para conseguir passar um mês aí sem entrar no vermelho, né? Ou entender em que período do mês ele chega a esse ponto de equilíbrio, que é vendeu as 250, ok, agora em diante o que vier, eu começo a ter resultado positivo no negócio. Até aqui era só pagar as contas. Mas, professor, e se você saber isso em reais, né? Que você talvez aí tenha um faturamento, é mais fácil acompanhar em reais do que em quantidade. Bom, se você sabe que precisa de vender 250 unidades, quanto que é o valor de venda? Já temos informação, R$30. Quantas você precisa vender para chegar ao ponto de equilíbrio? 250. Então, 30 vezes 250, R$7.500. Quando esse comércio chegar a um faturamento de R$7.500, pessoal, imaginando que ele está comercializando um item, né? Quando eu utilizo vários, eu tenho que achar uma margem de contribuição média das diversas unidades ali. Nesse caso, a gente está fazendo um exercício simples para entendimento de um único tipo de produto. Então, quando ele chegar no faturamento de R$7.500, automaticamente ele não tem nem lucro nem prejuízo. Ele chegou ao ponto de equilíbrio, tá? Pessoal, nessa questão do ponto de equilíbrio aí, tudo certo? Quem cala consente, né? Então eu vou seguir aqui, né? Tocamos o barco aí e depois as dúvidas devem aparecer na hora de se estar resolvendo os exercícios. Professor, como é que tu me prova que realmente quando vender R$7.500 vai chegar a zero, mata zero, aí que não vai ter nem lucro nem prejuízo? Eu não estou confiando que essa fórmula aqui seja exata e que realmente isso aí vai dar certo. Então vamos ver se isso tentar fazer aqui uma demonstração simples de resultado para vocês verem se isso é real ou não. Nós tínhamos as vendas atrás
e a gente falou que chegaria nos R$ 7.500 se fossem vendidas as quantidades de bolsa que a gente colocou lá, que era 250, de acordo com o ponto de equilíbrio. Então, R$ 7.500 representa 100% do nosso valor vendido e faturado aí, ok? Depois, nós temos o quê? Os custos variáveis, né? Então, aí que foram a aquisição dos produtos. Aí, chegam a R$ 2.500, que representam 33% dos 7.500, que é o nosso total. Além dos custos variáveis, existem também os custos fixos, que nós já tínhamos lá, R$ 5.000. Se nós formos observar, 2.500 dos variáveis mais 5.500, desculpa, 5.000 aqui, dos fixos, vai chegar a um valor de R$ 7.500, que é o que? Nosso ponto de equilíbrio. Então, se nós gastamos 7.500 e vendemos 7.500, né, faturamos 7.500, nós temos aí como lucro R$0, né? Então, não tem nem lucro nem prejuízo nesse montante, tá? Por isso, o ponto de equilíbrio é uma ferramenta importante e bom, talvez não sei se vocês já se perguntaram, né, ou perceberam isso talvez visualmente aí, que grande parte das empresas, comércio especificamente, costumam fazer promoções mais no final do mês. Por que isso, né? Para bater a meta de vendas? Também, mas porque provavelmente ela já sabe que ela já, cheguei no meu ponto de equilíbrio. Agora, se eu reduzir a minha margem, eu não vou demorar mais tempo para pagar as contas, porque eu já paguei tudo. O que eu vender agora, em vez de eu ganhar R$20, ganhar 10, eu já estou ganhando. Então, eu posso fazer uma promoção, né, baixando o meu preço de venda, sem ter prejuízo, né? Eu vou ainda conseguir um montante interessante, porque talvez eu tenha mais volume de vendas, e aí, como os custos fixos e variáveis já foram pagos, quanto mais vender, mais dinheiro, teoricamente, entra, né? Então, a importância de conhecer um pouquinho aí sobre essa ferramenta chamada ponto de equilíbrio. Quem quiser buscar mais informações aí, por acaso tenha interesse, ainda existe o ponto de equilíbrio econômico e financeiro. Esse aqui que se trata do ponto de equilíbrio contábil, né, que não leva em conta nenhum dos outros itens aí. Aí, quem tiver interesse, pode estar procurando aí por ponto de equilíbrio econômico e financeiro, que vai só agregar ou alguns itens aí na hora de fazer a fórmula, mas ele mantém a mesma estrutura, tá, gente? Agora vamos falar um pouquinho de preço de venda, né? O que é o preço de venda? Professor, preço de venda é o valor cobrado pelo item. Ok, tranquilo, isso mesmo, né? Mas a minha pergunta vai um pouquinho além do que é o preço de venda. É como a gente chega, afinal de contas, ao preço de venda, tá? Vamos pegar aqui, ó, caso o empreendedor compra um sapato por R$120, que é o custo do produto unitário, tá? Com a intenção de comercializar em sua loja. Como ele pode determinar o preço de venda de modo que supra todos os impostos e despesas, sobrando 30% de lucro? E agora? Né? Será que aquela ideia de só aplicar 30% em cima lá vai conseguir dar o que ele quer de retorno aí? Acredito que não, né? Então a gente precisa saber assim, quais são os impostos e despesas que estão incidindo sobre esse determinado produto. Então, considerando a seguinte estrutura de despesas: a incidência de impostos sobre as vendas, ICMS de 17%, uma comissão paga aos vendedores de 1% sobre o valor da venda. Além disso, existem outras despesas para manter a loja, como água, energia elétrica, internet, aluguel e outros. A soma dessas despesas administrativas representam, em média, 2% do seu faturamento. Ok? Bom, agora, com essas informações, a gente já consegue ir um pouquinho à frente. Se nós utilizarmos, né, a gente consegue dar conta do recado aí de responder a pergunta do empreendedor, se a gente conhecer e utilizar essa ferramenta, chamada de markup. O markup é justamente uma metodologia para formatação do preço de venda que considera tudo que incide sobre a mercadoria ou produto em si, né, impostos, comissões, todos os itens para que a gente consiga apurar, formatar o preço de venda e quando a gente for realmente verificar o resultado dele, a gente consiga a margem lá de contribuição desejada, né, o lucro, margem de contribuição desejada de 30% ou 30% no nosso exemplo, né,
A gente pode estar definindo 20, 30, 40, vai depender de cada caso, mas o nosso exemplo é que a gente tivesse aí 30% aí como margem em cada um dos produtos comercializados. Então vamos lá, para isso a gente precisa voltar aqui ao nosso enunciado e separar alguns itens. Vamos lá. 120 reais, que é o quê? O nosso preço de venda. 30 reais, que é aí a margem, né, desejada aí de lucro após ele alcançar o ponto de equilíbrio, tá? Então, é 30% aí que seria a margem de contribuição até lá. 17% de ICMS, 1% referente à comissão dos vendedores e 2% de faturamento. O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa estruturar todos esses percentuais para somar eles. E isso vai levar a gente a um item chamado custo total de venda, né? Que é o CTV aí. Então, para isso, a gente monta essa estrutura. Tudo que incidir sobre essa venda ali de impostos, de comissão, despesas e outros, mais a margem de lucro desejada aí, ok? E aí, se a gente somar o 17, o 1, o 3 e o 30, nós vamos ter aí um CTV, né, custo total de venda, de 51 pontos percentuais. Bom, até aqui era só uma soma. Agora a gente precisa jogar isso nessa metodologia, nessa ferramenta que é o markup, né? E a gente tem markup divisor e multiplicador. Estou aplicando aqui a ideia do markup divisor, tá? O que a gente precisa fazer? Primeiro eu preciso apurar o índice, depois eu vejo se a gente vai fazer o multiplicador e o divisor. Para apurar o índice do markup, eu tenho uma formulazinha: 100 menos o CVT dividido por 100. Então, para chegar, o que a gente faz, né? 100 menos 51, que foi o nosso percentual alcançado, dividido por 100. O 100 menos o 51, a gente chega a 49. Dividido por 100, ele vai automaticamente transformar isso numa fração 0,4900. Ok? Esse é o nosso markup. Agora, eu posso, daí para frente, usar ele como divisor, que daí eu já pego esse percentual e faço o cálculo, ou como multiplicador. Aí a gente precisa fazer mais uma regrinha. Por isso eu estou aplicando aqui para facilitar o markup divisor. Cheguei ao 0,49, o que eu preciso agora? Né? Do custo do produto. E aí, o preço de custo dele, que era o quê? 120, dividido pelo nosso índice do markup, que é o 0,4900. E aí a gente chega a um preço de venda de 244,8979. Tá? Ou se a gente fosse arredondar, 244 com 90 centavos. Seria o preço de venda para dar conta de, depois de vendido, tirar 3% de despesa administrativa, tirar 1% de comissão, 17% de CMS e sobrar o 30% da margem, que passa a ser lucro após o ponto de equilíbrio, tá? Só para deixar claro aí. Ok. Pessoal, tá? Acredito que aí esteja tranquilo, não tenha nenhum problema com isso, né? Estamos bem tranquilo. Se alguém quiser buscar depois, mesma coisa, né? O markup e multiplicador, bom, basta pesquisar, tá? Eu nem vou falar para a gente não entrar em detalhes, para não confundir vocês. No primeiro momento, esse é o mais simples de usar, porque já a hora que eu consigo o índice, eu já consigo aplicar ele na divisão. Para usar o multiplicador, precisa fazer mais uma regrinha para depois multiplicar ele pelo preço de venda em vez de dividir, tá? Então, quem tiver interesse pode pesquisar aí pelo markup multiplicador, ok? Mas o índice markup é isso ali, tá? Todos os valores percentuais que incidem sobre as vendas, comissão, despesas, lucro desejado, tudo isso aí, ok? Diminuído de 100, dividido por 100 para chegar ao percentual desse índice. Tá? Depois, no divisor, a gente já divide o preço de venda por esse percentual, o preço de custo percentual, e chega aí, então, ao preço de venda final do produto. Tá? Nesse caso, se for apurado o preço agora, né, e fazer a separação dele com base na nossa estrutura, a gente vai colocar lá o nosso preço total, 244,90, e vai tirar esses percentuais para verificar se quando a gente chegar no 30 aqui, realmente tem 30%, né? Quem quiser depois fazer o cálculo aí, ou a prova real, como a gente chama, sintam-se à vontade para estar fazendo. O nosso último item... Opa, voltamos ali. Sim. Ali para formar o preço de venda, vai ser sempre o 100 menos o CTV? Sempre 100 Isso. dividido por 100? Vamos lá.
vai aqui, ó, né? Nós temos a fórmula aqui. Nós resolvemos primeiro essa questão aqui, que é o 100 da fórmula, né? Esse 100 da divisão também é da fórmula. O que vai modificar é esse custo aqui total das vendas, né? Eu posso ter imposto diferente, eu posso ter uma comissão maior, posso ou não ter despesa administrativa, posso aumentar ou diminuir o lucro. Então, isso aqui, que é o CTV, pode se alterar. Mas esses outros dois aqui são da fórmula, tá? Tá bom, obrigada. Era só isso? Sim. Opa, tranquilo então. Joia. Então, seguimos agora para o nosso último item aqui, né? A última ferramenta nossa, que é a questão do fluxo de caixa. O que é o fluxo de caixa, afinal de contas? Ele é o controle das entradas e saídas dos recursos financeiros da empresa, ou seja, do dinheiro, né? Então, tudo que entrou e saiu da empresa, do comércio, durante um determinado período. Vamos imaginar que o nosso período seja um mês aí, né? Sempre que a gente fala em período, pessoal, é porque algumas indústrias trabalham com fechamento bimestral ou trimestral, tá? Mas o mais comum, período nosso, é um mês aí, quando faz o fechamento, né? Quanto é que fechou um mês, por exemplo? Uma pergunta bem comum aí. Um mês é um período nosso. Então, vamos imaginar aqui que nosso fluxo de caixa seja aí para um período de um mês. O que ele vai controlar? Dia a dia que a empresa ou o comércio funcionou, o que entrou de dinheiro, o que foi pago e quanto que ficou no final do dia, quando a empresa fechou lá o caixa, né, fechou as portas, quanto que sobrou ali, né? Então, vamos imaginar que a gente comece o dia primeiro aí, primeiro mês aí, o dia primeiro do mês, com R$1.000 em caixa, que tinha ali, né, que o empreendedor botou lá R$1.000. Esse R$1.000 é o saldo inicial. Então, agora, o que eu vou somar mais? As entradas. O que são entradas? As vendas feitas ou os recebimentos. Porque eu posso estar recebendo uma conta, por exemplo, que já foi realizada mês passado ou no outro, né? Que agora está sendo paga. Esse dinheiro entra no caixa da empresa, tá? Vamos imaginar que a empresa tenha lá um produto lá, que para fabricar um determinado produto, ela tem um tipo de refúgio, né? E ela consiga vender esse refúgio. O valor da entrada desse refúgio, desse item, também entra no caixa aqui como outros itens, né? Ou já venda de refúgio, venda de apara, venda de cavaco, depende do caso da empresa aí, né? Ok. Tudo que for recebimento, entrada de dinheiro, entra nessa parte superior aqui, tá? Então, essa nomenclatura, pessoal, também pode variar de empresa para empresa, tá? Essas chamadas contas aqui que a gente coloca, tá? Nome das contas. São contas de entradas, mas pode aparecer com outras. Pode ser, receitas à vista, receitas a prazo, recebimentos à vista, a prazo, cheque, boletos, não sei o quê. Pode mudar o nome. A ideia, o que eu tenho que entender na parte de entradas? Que todo valor recebido é uma entrada de caixa, ok? Então, beleza, nós tínhamos R$1.000, recebemos valores de vendas à vista de 800, o cheque pré-datado caiu lá de 2.500, foi compensado. O valor a receber aqui que foi recebido aí já de vendas anteriores, 4.500, e outros itens que foram vendidos ou recebidos aqui, né, R$900, ok? Beleza. Isso aqui fechou as entradas. Agora nós temos o total delas, né? Embora o mais comum, pessoal, falando e também metodologia de fluxo de caixa, é que esse total aqui das entradas apareça aqui em cima já em negrito, tá? É o mais comum deles, já depois fazendo a descrição de cada item. Então não é tão comum ele aparecer assim, ó, primeiros itens, depois total. Geralmente, total de entradas, 15.900. Aí a descrição, né? Ó, de venda foi isso, de cheque foi aquilo, e assim por diante, né? Mas é só a questão de se entender, tá? Metodologia. E aqui embaixo tem as saídas. Então, vamos lá. Aí o que foi pago de fornecedor, água, luz, internet, combustível, todos os valores que foram gastos, aí o desembolso financeiro, seja custo ou despesa, direto ou indireto, fixo ou variável, vai aparecer aqui no caixa, tá? Aí o que acontece? Agora nós temos a soma de um saldo inicial, mais o que entrou no dia, nesse exemplo, menos a saída. Então, isso vai nos dar o quê? Um saldo final, né? Aqui tem nesse exemplo apareceu o saldo operacional, mas não é comum, né? O saldo operacional diz assim, ó, quanto que foi isso sem considerar
o saldo inicial. Mas não vamos nem entrar nessa questão de saldo operacional. Vamos ficar só com os conceitos básicos aqui para a gente entender. Saldo inicial, então. Valores que foram recebidos no caixa da empresa, né? Via banco, tudo que tem disponível para a empresa usar. Então, tinha R$1.000 no banco. O que é isso? Saldo inicial daquele dia, tá? Tinha mais 200 no caixa. Então, o saldo inicial era 1.200. Entradas. Todos os valores monetários aí que são recebidos naquele dia. Tá? Então, isso se recebeu no banco, se recebeu de cheque, se recebeu em boleto, se recebeu no cartão, se recebeu à vista, é uma entrada. Saídas. Todos os valores gastos que saíram do caixa da empresa naquele dia. E, por último, o saldo final, né? Então, assim, saldo inicial é uma conta do valor que a gente já tinha, entrada é uma conta positiva, saída uma conta de débito e saldo final uma conta de apuração, onde a gente faz aí essa lógica, né? Saldo inicial mais entradas menos saídas, né? Aqui já separado entre parênteses para a gente dar certo aqui o nosso cálculo, tá? Vamos a um exemplo, então, aí, na questão dessa lógica de fluxo de caixa. Vamos imaginar que a empresa tinha, no primeiro dia, no caixa, R$150, no banco A tem um montante de R$350 de débito, a conta está no vermelho. No banco B, ela tem 450 positivo. E agora nós vamos apurar o saldo disponível, que é o quê? O que vai ser realmente o nosso saldo de caixa, né, naquele dia. Então, se a gente somar os 150 mais 450 e tirar o valor negativo, que é 350, subtrair ele, vai sobrar um saldo de R$250, né? Então, era como se a gente pegasse o dinheiro do banco B aqui, quitasse, então vai sobrar R$100, somado com os 150 em caixa. Então, qual é a disposição de dinheiro que você tem de saldo inicial? R$250, ok? E aí nós temos aí alguns dias, né? A gente pegou o fluxo de caixa aqui como exemplo para 5 dias, uma semana, por exemplo. E aí ele listou para nós tudo que entrou de dinheiro e tudo que saiu, né? Dizendo com entradas e saídas previstas. Então a gente está no fluxo de caixa projetado. Mas o que vai acontecer? Vai ter alguns valores, dia 1º vai entrar 1.800, no dia 2, 1.500, 1.600 no 3 e assim até o dia 5. A mesma coisa com saídas, né? 1.200, 1.300, 1.800 e assim vai, de acordo com o dia. O que a gente tem que observar aqui, pessoal? Justamente a questão dia, né? A gente está falando de um fluxo de caixa. Então, o fluxo no dia 1º, qual foi? Entrou 1.800, saiu 1.200. Tá, mas, senhor, tem mais o saldo lá em cima, tu esqueceu? Não esqueci. Tá lá, saldo inicial. Vou contabilizar ele. Professor, e no dia 2 daí? O que eu uso de saldo inicial? Agora, não vai alterar esse valor? Talvez aqui, como é que fica agora? Então, vamos ver como é que fica, né? Aqui só para lembrar, tá, pessoal? É só para ter o teórico aí do saldo inicial, entradas, saídas e saldo final. Então, como é que fica? Primeiro dia, saldo inicial nosso, que tinha disponível, né, já pagando o banco negativo lá, sobraria 250. Entrou de receitas, de vendas, R$1.800. Saiu 1.200. Quanto é que fica para nós aí de apuração desse dia, do saldo final? Né? Se a gente somar o 250 mais um 1.800, nós temos 2.050. Menos 1.200, sobra R$850. Professor, legal, o primeiro dia era fácil, eu quero ver o segundo, que agora o saldo inicial mudou. Como é que faz? Pessoal, a regra do fluxo de caixa é bem simples. Saldo final do período passa a ser o saldo inicial do próximo aqui, ó. Tá? Então, esse 850 encerrou o dia, né? Fechou o caixa às 6 da tarde, vamos imaginar assim. Esse 850 ficou no caixa. Outro dia, que é o dia 2, quando abrir o caixa, quanto é que vai ter de saldo inicial lá? O mesmo 850. E aí nós vamos fazer o que agora? Considerar as receitas e despesas, né? Entradas e saídas daquele dia. E novamente fazer a apuração do saldo final. Então, bem simples, né? Nós tínhamos 850, que é o saldo inicial do dia 2, só reforçando, que vem do saldo final do dia anterior, ok? Vocês não vão encontrar isso no enunciado. Isso tem que ser o cálculo aqui e pegar o saldo final e passar ele para o próximo dia aí, para ser o saldo inicial. Tá? Saldo final de um dia, saldo inicial do outro, trabalhando com o período de dias nesse caso. Ok. Apuramos sobre o 1.050 de saldo final.
a mesma regra. Saldo final do dia 2 passa a ser o saldo inicial do dia 3. E aí a gente faz a mesma apuração. Tudo que entrou, lança essas entradas e lança as saídas. Ah, mas da onde está vindo esses valores? Daquele enunciado que a gente tinha lá na frente, dizendo dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, o quanto entrou e saiu. Aqui a gente está só fazendo o lançamento dessas informações numa planilha, num sistema, num papel mesmo, não importa onde. Né? O fluxo de caixa pode ser feito num caderninho, não tem problema. Né? O mais adequado é que a gente utilize um sistema já para isso. No último caso, não no último caso, mas numa outra situação, o Excel. E numa última opção, realmente lá, né, na mão aí, não tem problema. A questão é ter esses dados, ter esse controle. Vamos seguindo. Agora, nós apuramos aí o saldo do terceiro dia. A apuração do saldo se dá o quê? Saldo inicial mais a entrada menos a saída. Então, sobrou 850 de novo. Automaticamente, esse saldo final passa a ser o saldo inicial no dia 4, no nosso exemplo. E aí vai, né? Tem 850, entrou 1.700, saiu 1.900 de novo. E aí, quanto é que sobra para nós lá agora, né? No último dia, 650, que era o nosso saldo inicial, que a gente puxou do dia 4, é o saldo inicial do dia 5, 1.400, que são as entradas, e 1.500, que são as saídas. Então, está sobrando quanto? R$550 aí no final da semana. Então, o que é o fluxo de caixa? Ele realmente mostra para o empreendedor, ou nos mostra, né, para quem usa aí, quanto de valor passou pela empresa de entradas e saídas. Pessoal, não confundam esse valor de saldo final aqui, ó. Então a gente foi fazendo assim, primeira semana, segunda semana, terceira semana, e a quarta semana sobrou um saldo de caixa de R$2.000. Então esse é o lucro da empresa. Não, pessoal, fluxo de caixa ele não mostra lucro ou prejuízo. Ele é apenas um reflexo das entradas e saídas dos nossos recursos financeiros naquele período pela empresa. Né? Se nós quisermos apurar resultado do período do mês, aí, por exemplo, a gente tem que usar uma outra ferramenta que é o DRE, demonstração do resultado do exercício. Mas isso fica para uma outra aula, né, gente? Tá? A questão aqui é só entender que o fluxo de caixa não é lucro, não é um indicador de lucro para a empresa. Se está tendo saldo de caixa positivo, a empresa está bem. Se o saldo for negativo, a empresa está mal. Vamos imaginar assim, né? Se eu tiver vários períodos de saldo negativo na empresa, é um indicador, não quer dizer que vai ser, né? Mas é uma indicação de que a empresa pode estar incorrendo no prejuízo, tá? Porém, isso não é uma realidade e não é uma questão geral, aí, digamos assim, tá? Pode acontecer. A mesma coisa com lucro. A minha empresa está sempre tendo lucro no caixa, que está sempre tendo saldo positivo. Isso quer dizer que está dando lucro? Não, não quer dizer. Esse dinheiro pode estar vindo de outras contas, alguém pode estar injetando dinheiro na empresa, pode estar sendo trocado duplicadas, pode estar sendo feito N possibilidades aí. O caixa, ele é apenas uma indicação, aí, se a gente tiver vários períodos consecutivos, de que as coisas estão acontecendo com mais probabilidade de lucro, como modo geral, se ela estiver sempre positivo, e uma possibilidade de prejuízo se ela estiver com vários momentos consecutivamente no vermelho. Porém, como falei, é uma indicação, não quer dizer que isso seja um instrumento para apurar resultado de empresa, tá? Ou de negócio. Tudo bem quanto a isso, gente? Aí a gente viu, então, só para lembrar, né? Nós vimos a questão do ponto de equilíbrio, nós vimos aí formatação do preço de venda e agora a gente viu a questão de fluxo de caixa. Então, são 3 ferramentas de gestão que contribuem para a gente estar gerenciando de modo correto empreendimentos. E isso independente do porte, né? Se é uma pequena empresa, um pequeno comércio ou até uma grande empresa. São ferramentas básicas e muitas vezes são negligenciadas aí por quem está no controle. Não, mas eu faço isso verificando apenas com base na minha intuição e está dando certo. Bom, talvez esteja dando certo, mas será que essa pessoa consegue dizer... vamos ver, utilização do fluxo de caixa, né?
Ah, eu quero pagar algumas contas. Qual é o período que mais entra dinheiro na minha empresa? Que dia? Né? Qual vai ser os dias que daí eu vou fazer lançamentos? Por exemplo, ó, tem quanto pagar dia 5, dia 7, dia 15 tem outro fornecedor, dia tal tem que pagar internet, no outro tem que pagar de novo uma outra conta, não sei do que. Se nós temos já a previsão de quanto que vai sair o dinheiro, a gente também consegue acompanhando já os históricos da empresa, quais são os períodos que têm maiores entradas de dinheiro. E o que a gente faz, né? Começa a negociar para que as contas caiam posteriores a esses períodos onde tem um valor maior de dinheiro entrando. Para quê? Para que a gente não precise, às vezes, pagar juros do fornecedor, postergar um boleto, ficar em atraso. Então, o fluxo de caixa permite justamente essa possibilidade, esse ganho. Agora, se isso não está registrado, está só na cabeça do dono aí, dificilmente ele vai ter, né, essa apuração tão especificada assim, né, tão detalhada desse modo. Então fica aí a dica para vocês, ou para gestores, ou para futuros empreendedores, se for o caso, se forem cuidar da gestão do negócio, se preocupem aí com o fluxo de caixa, com formação do preço de venda, né, para ter a margem desejada, e também com o ponto de equilíbrio para saber assim, ó, até quando a gente precisa trabalhar para pagar as contas. Só para finalizar, tá, gente? Só para entender a questão do ponto de equilíbrio é assim, ó, quando nós somos empregados, né, a gente começa lá e já sabe que dia 5, dia 10 a gente recebe, então a gente trabalha recebendo. A empresa, ela começa um mês no vermelho e ela tem que trabalhar boa parte desse mês para tirar o dinheiro, pagar todas as contas que ela tem, todos os gastos, para dali para frente sobrar um pouquinho para ter um reinvestimento, para ter o lucro desejado. Então vejam a diferença, né? Nós temos uma certa segurança. A empresa não, ela começa um mês no vermelho e tem que trabalhar para isso. E o ponto de equilíbrio é assim, ó, olha, geralmente a gente trabalha até o dia 20, até o dia 18, até o dia 25 para conseguir pagar as contas. Os outros dias dali para frente são os dias que a gente consegue trabalhar para ter essa margem de lucro aí, né? Pessoal, até aqui tudo certo, gente? Alguém ficou com dúvida em alguma das ferramentas ali? Tudo certo. Tudo certo? Joia, legal. Pessoal, o que acontece? Nós já vimos ali alguns exemplos. Agora vai ser o momento da gente praticar, mas para nossa aula não ficar muito extensa, a gente não vai dar conta de resolver isso aqui, né? E a ideia é que vocês façam os exercícios, porque se eu começar a mostrar vai ser só exemplos, a ideia é que vocês pratiquem. Eu vou deixar isso como atividade para a aula nossa digital de amanhã. Amanhã nós temos um encontro virtual no AVA, então eu vou deixar os exercícios para vocês estarem fazendo, toda a parte de material disponível de exemplos. Essa videoaula vai ficar na aula de hoje lá, se tiverem dúvidas é só voltar e acessar a aula, para você estar respondendo lá na aula de amanhã. Daí fica aberto essa aula digital aí ao AVA até na semana que vem, na quinta-feira. Entendido, gente? Beleza? Show de bola. Opa, legal. Então, gente, aí nós voltamos semana que vem aí com os outros dois empreendedores, né? A equipe que já tinha, o empreendedor da aula passada que gravou o vídeo, depois acho que já me encaminharam, já foi enviado para mim ali, eu vou só confirmar o recebimento e vou postar no AVA também, para a gente poder ter acesso, todo mundo conseguir visualizar a entrevista. E a gente volta a se encontrar na semana que vem aí com os outros dois empreendedores, né? Ficou responsável aí as outras empresas aí, as outras equipes com 2 para a semana que vem e um outro empreendedor para outra semana, é isso, né? Que é a equipe número 5, nós tínhamos 5 equipes, né? Deixa eu ficar dessa forma aí. Então, estamos acertados desse modo aí. Opa, vamos lá. Professor, poderia só me explicar de novo como é que vai ocorrer a atividade? O professor vai abrir hoje ou amanhã? Como é que vai ser? Isso, não, a atividade é amanhã, que ela é uma aula, nós temos ali uma aula virtual, né, do AVA, estava programado isso já, então eu aproveitei essa aula para a gente poder praticar esses conceitos, né, como fica difícil a gente fazer agora, vou dar uma meia hora, uma hora para vocês fazer, senão não vão conseguir fazer em uma hora alguns exemplos que a gente colocou ali, exercícios na verdade, né, então eu deixei ele para a aula de amanhã, porém essa aula fica aberta de amanhã até na próxima sexta. Tá?
Aí lá tem todo o material necessário de exemplos e tem os exercícios, tá? Isso a partir de amanhã daí. Ah, tranquilo. Certo? Beleza. Então, pessoal, mais algum questionamento, alguma dúvida? Da minha parte, né? Eu só queria dizer que tem a formação de preço na Projedata, no sistema da Projedata é algo bem complexo mesmo. Todo fluxo de caixa também. São partes que eu nem cheguei a pegar comando e tela para olhar, porque o cara tem que entender o negócio muito bem para depois olhar o que a tela faz. É isso aí. Então, assim, ó, isso aqui vai dar um entendimento básico, né? Claro que aqui são exemplos mais básicos, como eu falei, né? Mas a lógica em si é o que a gente está passando para vocês. Né? Do momento que tu entendeu a lógica, depois tu consegue entender aí quais são, na questão de preço de venda, que vai mudar, a questão de alíquota, dependendo do caso, se o cara é do lucro real, se é lucro presumido, se é do simples nacional, muda algumas questões ali, né? Mas a lógica continua sendo a mesma. Então, tem que entender isso. E aí, a grande parte dos sistemas que eu conheço, realmente, tem essas ferramentas já inclusas. E aí, fica uma pergunta, né? Professor, se a ferramenta já está inclusa lá, para que eu preciso aprender? Bom, vamos lá. Em alguns casos, você pode estar atuando como desenvolvedor dessas ferramentas. Em outros, se você tiver um empreendimento ou conhece alguém que tem empreendimento que não tem o sistema completo, aí que tem esses indicadores, a gente consegue fazer isso e ter esse controle aí, né? Utilizando esses conceitos básicos aí. Tranquilo? Show de bola. Então tá, pessoal, mais algum questionamento? Alguém com dúvida, alguma coisa aí? Ok, então. Estando tudo certo aí, pessoal. Desejo a vocês aí um bom final de semana, né? Não esqueçam, então, que a aula vai estar aberta no Alva ali, para vocês a partir de amanhã até a semana que vem, na sexta, referente a essas atividades agora. E no mais, né? A gente se encontra semana que vem. Curem-se, fiquem com Deus e uma boa semana aí para vocês. Valeu, boa Valeu, noite. professor. Boa noite. Valeu, gente. Obrigada, igualmente. Boa noite. Boa noite.